Boa noite. Que a doce paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós, aqui presente, você na sua casa, você que assiste esse vídeo. Que Deus mais uma vez nos abençoe. Convido você a abrir a sua Bíblia, livro de Salmos, Salmo de número 90. Nós vamos ler os versos primeiro, depois vamos pular para o verso 14 até o 17. Salmo de número 90, verso 1, depois do 14 em diante até o 17. Nós vamos então fazer uma oração. Convido você também a orar comigo, mesmo na posição que você se encontra, suplicando ao Senhor que fale conosco. Nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos ao Teu nome, Senhor, que é maravilhoso, que é poderoso, diante do qual nós nos curvamos em reverência e suplicamos que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, através do Espírito Santo, Pai. Que o Senhor sonde os nossos corações, que eles estejam abertos como terra fértil para receber a semente da Tua palavra. Faz como o Senhor quer, Senhor. Usa pela Tua misericórdia. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Eu vou ler e peço que você acompanhe. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Palavra do Senhor. Hoje é dia dos pais e acredito que muitos pais ganharam presentes. E os presentes dos pais são clássicos. Meia, lenço, eu não sei se alguém ganha lenço ainda. Caneca, né? Alguns ganham cueca, camisa, creme de barbear, perfume, chinelo. É fácil dar um presente para o pai, né? Ou até mesmo uma simples ligação para quem está distante. Hoje, né, até o recurso da chamada de vídeo já é um presente muito bom, maravilhoso aí para um pai que recebe um carinho do seu filho, e é possível, né, que realmente haja essa alegria. E quando a gente ganha presente é muito bom, é muito bom. Tem muitas pessoas que se sentem até mais amadas quando ganham presente. Se sentem realmente um coração arder, né, quando ganham presente. E há pessoas que gostam também de dar presente. Nós nos deparamos com um texto aqui em que o salmista ele pede presentes ao Senhor. Na sua oração ele faz toda uma reflexão. Ele está orando. Quem faz essa oração aqui é Moisés. Moisés, servo do Senhor. Ele tem pelo menos 3 fases na sua vida, divididas em 40. Primeira fase de 40 anos, ele é educado na corte do Egito, como nobre, como filho da filha de Faraó, alguém que estudou nas melhores escolas do Egito, mas ele não deixou se iludir por toda aquela situação, ele não esqueceu qual a sua origem. Ele sabia que ele era um hebreu que temia ao Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando ele estava com 40 anos, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Ele não aguentou e acabou matando esse egípcio. E posteriormente ele foi tentar aplacar uma briga de 2 hebreus e um falou: olha, você quer fazer conosco o mesmo que você fez com o egípcio? Ele ficou assustado e ele fugiu para o deserto. Aí entra a segunda fase da sua vida, ele passa 40 anos no deserto. Nessa ocasião ele casa, ele vai ser pastor de ovelhas,
ele vive em toda uma circunstância adversa, muito diferente, mas é interessante que ele abre mão de tudo o que ele teria, todo o recurso e toda a caminhada, digamos assim, profissional que ele teria no Egito, ele abre mão disso em razão da sua fé. Não é à toa que ele é lembrado lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 como um herói da fé, como alguém que realmente reconheceu a sua fé como em mais alto grau e mais elevada do que o que ele tinha no Egito. Mas o Senhor o chama. O Senhor o chama, ele se manifesta, Deus se manifesta a Moisés através de um arbusto e o convida, o convoca para libertar o povo. Ele se sente incapaz, ele acha que ele tem a língua pesada, e Deus simplesmente fala para ele: eu não estou perguntando se você é capaz, eu estou te mandando. E Deus determina ele. Moisés, através até da ajuda do seu irmão Arão, vai ao Egito, e então tem um procedimento, um processo que Deus simplesmente humilha os deuses do Egito através de 9 pragas, 10 pragas, e tira o povo de Israel do Egito, que estava escravo, e agora é liberto e está caminhando no deserto. Entra a terceira fase da vida de Moisés, 40 anos, onde ele viu algo que realmente espantoso. O mar se abriu, uma coluna de fogo iluminava mais de 2 milhões de pessoas. Eram 600 mil pessoas na idade de guerra, acima dos 20 anos, sem contar mulheres e crianças. Então dá uma média de 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas no deserto. Então você tinha ali à noite muito frio, mas havia uma coluna de fogo que tanto iluminava como aquecia o povo. Durante o dia, o sol escaldante, mas tinha uma nuvem, uma coluna de nuvem que protegia o povo. O povo estava com fome, então passou a ter maná do deserto. Toda manhã havia chuva parecia uma semente de coentro, o maná. Alguns estudiosos acreditam que quando a pessoa comia o maná, ele tinha o sabor do que você imaginasse. Se você imaginasse um churrasco, aquele maná teria esse sabor. Mas, de qualquer forma, era um alimento que sustentou o povo durante 40 anos no deserto. A água saía da rocha, algo que realmente é maravilhoso. E durante 40 anos, as roupas, os calçados não se desgastaram daquele povo. Tudo mão de Deus, milagre de Deus. E quando ele vai fazer essa oração, ele é um homem maduro, certamente mais de 100 anos, e ele tem já na sua mente um conhecimento de quem é esse Deus que ele professa a sua fé, de que ele crê e que ele trabalha, inclusive, na condução do povo. Ele sabe que esse Deus ele é refúgio, e ele tem sido refúgio de geração em geração. Desde a eternidade, ele é Deus, ele nunca abandona o seu povo. E faz toda uma reflexão sobre a fragilidade do homem, sobre a questão da vida passageira que nós temos, que pode durar 70, 80, ainda que ele mesmo já tinha passado dessa faixa etária. Mas ele considera aqui um exemplo da fragilidade, do caráter temporal do ser humano. Ele aponta para a realidade de uma vida pecaminosa que nós vivemos, e ele diz que nós somos consumidos com a ira de Deus porque as nossas iniquidades estão patentes aos olhos do Senhor. E com isso suscita-se a ira de Deus. Ele deixa uma pergunta no ar, no verso 11, quem pode conhecer a ira de Deus? Naquele momento ele não sabia responder. Hoje nós conseguimos responder essa pergunta no verso 11 e sabemos que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele sofreu a ira de Deus pelo pecado do seu povo. No momento da crucificação, a terra enche de escuridão e o Senhor Jesus então sofre ali a ira de Deus e acaba que ele paga a justiça que era devida a Deus pelo erro do ser humano. E com isso, ele traz o perdão a todos quantos creem nesse sacrifício de Cristo Jesus na cruz. A partir do verso 12, ele pede ao Senhor diversas dádivas, digamos assim. A primeira é que haja uma sabedoria na vivência. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que nós tenhamos um coração sábio,
Muitas vezes a gente acha que, com o decurso dos anos, por si mesmo, nós alcançaremos a sabedoria. Moisés aqui ele acha que não. Não é simplesmente pelo decurso dos anos, mas sim se o Senhor nos der sabedoria. Se o Senhor, principalmente, colocar no nosso coração temor a Ele. Aí sim, começa o princípio da sabedoria, temor a Deus. É o início, é o alicerce, é a plataforma onde vai se construir a sabedoria, é temor a Deus. Não é um diploma universitário porque ele tinha experiência sobre isso, mas é o temor a Deus. Então ele pede a Deus um coração sábio para que ele possa discernir as decisões da vida. Ele tem um momento de lamento, sente saudade do Senhor, no verso 13, e ele suplica compaixão de Deus para o seu povo. E a partir do verso 14, ele passa a enumerar dádivas que ele considera especial e necessária para que nós tenhamos uma vida saudável, uma vida boa. Quem não quer chegar ao fim da sua vida e olhar para trás e ter a sensação de que cumpriu a sua carreira, de que viveu bem, de que, como o nosso pastor André diz, né, valeu a pena, de que valeu a pena. Acho que todos nós almejamos isso, independente, né, da caminhada cultural, intelectual, mas todos nós devemos ter pelo menos essa ambição pessoal de chegar ao fim da vida, olhar, como hoje, né, muitos pais devem ter essa experiência, de olhar para a sua família e ver, às vezes, a quarta geração ali e falar, puxa vida, valeu a pena, no esforço, as noites mal dormidas, e observar que realmente foi uma vida bem vivida. Ele elenca aqui, e eu quero destacar pelo menos três dádivas para vivermos bem. 3 dádivas em Deus para vivermos bem. A primeira que ele apresenta é a benignidade do Senhor. Logo no verso 14, ele diz, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Por que ele pede isso? Nós, quando nos afastamos de Deus lá no início, lá no Jardim do Éden, nós experimentamos dor, sofrimento, morte, e nos deparamos com um mundo que jaz no maligno. O mundo foi mergulhado em trevas, a partir da desobediência, lá do primeiro ser humano, de Adão e Eva, primeiro casal. O mundo foi mergulhado num tipo de desobediência de ordem mundial. Tanto que depois que teve o dilúvio, o Senhor mesmo falou, eu não vou mais contender com o homem porque ele tem um coração inclinado ao mal desde da sua meninice ou desde o seu nascimento. Então, desde o primeiro erro, o Senhor já inicia um plano para resgatar o homem, mas esse desejo pela benignidade de Deus, o que é benignidade? É uma qualidade de quem é bom, é o ato de bondade, o ato de amor de Deus. E ele suplica isso, que o teu amor, a tua benignidade nos sacie logo de manhã que nós sejamos completos, cheios da tua bondade, e com isso, como derivação, como consequência da bondade de Deus, a gente cante de júbilo, nós tenhamos alegria nos nossos dias. Você já teve essa experiência de acordar cantando? Ou você é daquelas pessoas que acordam de mau humor? Isso é muito natural em adolescente, né? Às vezes, adolescente acorda de mau humor, não sei o que aconteceu durante a madrugada, mas ele acorda, né, o cara fechado. Mas é muito bom quando a gente tem essa sensação de acordar já cantando. Isso acontece geralmente quando nós temos a percepção do quanto Deus é bom. Deus é bom. Deus é amor. Quando nós focamos na bondade de Deus, irmãos, tudo fica relativo. Tudo fica relativo, podemos ter diversos problemas, atravessando uma pandemia, uma crise econômica, crise política, mas nossos olhos estão na bondade do Senhor, porque Deus continua sendo bom.
continua sendo bom. O amor dele é imensurável, não tem limites. É pelo amor de Deus que nós somos saciados e nós temos satisfação, nos sentimos seguros. Foi muito legal ouvir aqui relato das crianças. Meu pai é perfeito, meu pai é tudo para mim. Se esse pensamento continuasse, né? Logo pela adolescência já vem alguma mudança. Mas é muito bom nós termos essa mentalidade, esse reconhecimento de carinho. Mas diante de Deus nós podemos falar sempre. Nosso Deus é perfeito, Ele é tudo para nós. Nós não vivemos sem Deus. Não vivemos sem Deus. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Como Paulo vai dizer em Atos 17. Para ter júbilo. O salmista, lá no Salmo 30, é um outro salmo, Salmo 30, verso 5, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, essa ideia da manhã, o sol nascendo, isso traz consigo essa imagem de renovação, de alegria, de bondade de Deus. E todos quantos nós contemplamos esse momento do alvorecer da manhã, podemos lembrar da misericórdia do Senhor, que se renova todos os dias, todas as manhãs, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. O povo estava no deserto há muito tempo, já sofrendo, inclusive, por desobediência, mas Moisés, ele percebe que, diante de tantas adversidades, eles precisavam da alegria. É interessante que no verso 15, ele pede a alegria, ainda submissa à benignidade do Senhor, e ele pede na mesma medida. Se você ler de novo aí, você vai ver que alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido. Ele pede uma equivalência. Assim, os anos de adversidade que temos atravessado aqui no deserto, nos dê também esses anos carregados de alegria. Então, essa bondade de Deus e essa benignidade de Deus para nós é tão maravilhosa, porque olhando de cá, que é mais de 3.000 anos que esse texto foi produzido, nós podemos perceber que Deus continua sendo bom, e é justamente essa bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento. Isso está escrito em Romanos capítulo 2, verso 4. Foi para isso que o Senhor Jesus vem, porque Jesus, nosso Senhor Jesus, ele é a manifestação da bondade de Deus. Deus é bom. Ele poderia ter fulminado todo mundo, mas ele é bom. Ele é bom, ele amou o mundo de tal maneira. E como prova desse amor, ele entregou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus, ele é tão bom que ele não força ninguém na pressão ao arrependimento. Ele vai nos constrangendo com a sua bondade. Muitas vezes nós pensamos assim, eu mereço a morte, eu mereço o inferno, mas Deus vai constrangendo o nosso coração com a bondade dele. E pouco a pouco, aquele vício, aquele ato que nós fazemos de maldade começa a perder força e a gente vai sendo conduzido por laços de amor mais próximo do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer, a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento na pessoa bendita do Senhor Jesus. E o Espírito Santo vai implantando no nosso coração esse desejo de ser atraído para a presença de Deus. E é interessante que o que nos é oferecido como promessa não é uma equivalência dos anos de sofrimento, tal qual temos atravessado, nós teremos a mesma medida em alegria. Nós teremos muito mais, muito mais. Romanos 8,18 vai dizer que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Não tem como comparar. A esperança que nos aguarda, não tem como comparar. Nós somos como aquele filme ET, né? Não sei aqui quantos viram aquele filme. Nós somos como o ET, né? Apontamos o dedo para cima e falamos, casa. Nossa casa é na glória. Não é aqui, estamos aqui de passagem, mas a maior glória, a esperança da glória, isso inunda o nosso coração. E não há
como comparar os sofrimentos que nós passamos aqui. Passamos sofrimento, sim, mas ao longo da caminhada, assim como Deus trabalhou no meio do seu povo de Israel, depois ele vai eleger ali o seu povo escolhido ao ponto de chegar a Jesus Cristo. E o seu trabalho ele vai sendo conduzido ao longo dos anos. Ele continua trabalhando no meio do seu povo. Isso nos leva aqui à segunda dádiva que Moisés entende que seja necessária para viver bem. É a obra de Deus em nós. No verso 16, aos teus servos apareçam as tuas obras. Você crê que Deus está trabalhando na sua vida? Você consegue perceber isso? Por mais que possa parecer difícil, mas Deus está trabalhando na sua vida. Está trabalhando na minha vida. E aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Ele vai completar. Não tenha dúvida disso. As histórias de Deus sempre têm um final feliz. O que a gente às vezes tem ansiedade é de que essas obras apareçam. É que essas obras sejam evidentes. Mostra assim um sinal. Às vezes a gente ora assim, né? Mostra um sinal de que o Senhor está comigo. Quando a gente olha para a nossa caminhada até aqui, a gente percebe que nós temos sido moldados pelo Senhor. Nós somos como um barro nas mãos do olheiro. Essa imagem está lá em Jeremias 18, quando Deus o manda para a casa de um trabalhador, ele fazia vasos, e de repente ele está fazendo lá um vaso de barro, e aquilo desmancha. O olheiro não entra em crise, ele não dá piti, ele não dá um bico na ferramenta, ele simplesmente com calma torna a fazer de novo o seu trabalho. E Deus fala para o profeta Jeremias, é assim que eu estou fazendo com o povo de Israel. E ele fala no momento que o povo ia ser encaminhado para Babilônia, ia ficar 70 anos lá, cativo. Fala assim, eu estou trabalhando no meio do meu povo. A gente às vezes passa por sofrimentos que nós não entendemos. Mas é Deus nos forjando, preparando a gente, amadurecendo a gente. Não é fácil amadurecer. Houve uma música ali dos adolescentes que dizia que o amadurecimento leva uma vida toda. Não é fácil. Às vezes a gente quer tudo ao mesmo tempo, né? E para ontem. As coisas vão acontecendo com o tempo e sendo pausadamente as mãos do olheiro, ele tem paciência, ele vai nos moldando. Atanásio, lá no século IV, ele dizia que Jesus Cristo ele veio ao mundo para, tornando-se homem, fazer com que eu e você nos tornássemos como ele é. Foi por isso que Jesus veio como homem. Ele é Deus, mas ele veio como homem, sentiu as nossas dores, as nossas limitações, mas como Deus, ele subiu para a sua glória, assentou-se à direita de Deus Pai, intercede por mim e por você, e um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós temos essa esperança. Por isso que nós falamos Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele virá nos buscar. E ele está trabalhando. O trabalho que tem sido feito em nós é para que eu e você nos pareçamos mais com Cristo Jesus. Por isso que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. Essa pandemia coopera? Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Até mesmo alguma dificuldade no trabalho, alguma dificuldade na escola. A gente precisa entender que Deus ele não perde o controle das nossas vidas. Nós cremos que Deus é soberano. Ele é realmente soberano. Ele dirige os nossos passos. Ele controla toda a nossa vida. E é interessante nesse texto aqui, do verso 16, que o salmista ele faz um outro pedido, atento a esse pedido de que as obras do Senhor apareçam na vida dele. Ele diz, aos seus filhos a sua glória. Ou seja, que na nossa descendência, eles também observem as obras de Deus
em nossas vidas. Ou seja, ele está pedindo aqui para que nós, pais, tenhamos um testemunho tal que os nossos filhos percebam as obras de Deus em nossa vida. Num dos últimos sermões de Moisés, lá no Deuteronômio, ele diz para que cada chefe de família sentasse com a sua família e cada homem relatasse o que Deus havia feito lá no Egito, no deserto, e para que cada criança, cada filho, tivesse a certeza de quem Deus é. Não havia muita estrutura de escola, era uma tradição oral, de pai para filho. E essa comunicação de fé era feita dentro de casa, dentro das pequenas reuniões, dentro das famílias. De maneira que os filhos, eles iam observando e ficavam espantados. Esse Deus é maravilhoso, não há outro Deus senão é esse Deus. Eu tenho particular experiência sobre isso, porque ao ver Deus agindo na vida do meu pai, isso me impactou de tal forma que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu tinha por volta de 13 anos. E eu lembro como se fosse hoje, meu pai ele mandou eu me ajoelhar diante dele, colocou as suas mãos sobre a minha cabeça e fez uma oração e falou: Senhor, faça desse menino um pregador da sua palavra. Acredito que essa oração foi ouvida. Mas o impacto de que eu via na vida do meu pai, o impacto de Deus na vida da nossa família, passamos por algumas dificuldades. Meu pai perdeu 2 filhos, um de meningite aos 10 anos e outro de um câncer no pâncreas, com 23 anos. Na semana passada, ele sofreu um acidente na sua vista, ele quase ficou cego. Ele estava com o coração apertado, mas ele fez uma cirurgia nessa semana e ele está vendo. E vendo essa ação de Deus na vida do meu pai, isso me causa um sentimento diferente. Me parece que isso que o salmista está pedindo aqui: aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a sua glória. Uma responsabilidade que eu e você, como pai, temos é testemunhar de Deus em nossa casa, para que os nossos filhos vejam a obra de Deus em nossas vidas. E mesmo que você não tenha essa oportunidade de ver Deus agindo no seu pai, nós temos Jesus Cristo, a figura de pai que nos acolhe, ou a figura de irmão mais velho que nos acolhe. Nós somos adotados em Cristo, que nos aponta para o nosso Pai, que é Deus, que sempre está conosco e revelando o seu amor em todos os momentos da nossa vida. Que haja mais diálogo dentro das nossas casas. Que nós possamos aproveitar momentos de refeição, principalmente, para relatarmos o que Deus fez em nossas vidas. Nossos filhos precisam ouvir isso. Precisam que nós contemos a eles como foi que nós conhecemos a mãe deles. O maior presente que eu e você podemos dar aos nossos filhos é amando a mãe deles. É isso que o filho quer de nós, pais. A terceira dádiva que o salmista pede é a graça de Deus. No verso 17, seja sobre nós a graça do Senhor. O que é graça? Graça é favor imerecido. A graça que nos sustenta nas fraquezas. Temos enfrentado lutas, inclusive muitos de nós contra pecados, contra vícios terríveis, que nos entristecem, que nos afastam, muitas vezes da presença de Deus, e precisamos realmente ter um coração aberto para lutar contra isso, com as armas espirituais, com a palavra de Deus, com oração e com aconselhamento, se for possível, para que realmente vençamos as fraquezas. O apóstolo Paulo, quando ele orou ao Senhor, lutando contra um espinho na carne, um problema que ele tinha, que causava-lhe dificuldade, ele teve a resposta de Deus lá em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do ser humano. É quando eu e você falamos: olha, eu não consigo mais, eu não tenho mais força, a graça de Deus nos carrega no colo. É ela que nos sustenta. E pela graça de Deus que nós somos salvos, mediante a fé.
Isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. A graça de Deus é um presente. Não adianta nós termos um esforço ou ter um pensamento de autossuficiência se não, a graça de Deus não nos acompanhar, realmente não se fizer presente em nossas vidas. A graça de Deus nos leva a trabalhar. É o que o texto diz. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Nós temos o trabalho como uma bênção, uma oportunidade de ganhar o sustento da família, de ter um meio de levar uma vida certa, uma vida prudente. Isso vem também do temor do Senhor. Salmo 128 diz isso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Agora, o trabalho sem esse temor não adianta, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. É o texto do Salmo 127, verso 1 e 2. Nós trabalhamos para o Senhor, mesmo sustentando a nossa família, mesmo num ofício que não tem a ver diretamente com um ofício religioso ou eclesial. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que fazemos é através de um desenvolvimento de um dom que o Senhor nos dá, seja para ser um engenheiro, ser um enfermeiro, um médico, um advogado, até mesmo um advogado, Deus tem misericórdia e acaba dando essa oportunidade de exercer esse ofício, que é um ofício importante, ou até mesmo pastor, mas é tudo dado por Deus como dom para que nós trabalhemos. O trabalho é uma bênção. Ele foi criado antes da queda, tá? Antes da queda. Deus deu trabalho ao homem para ele lavrar a terra, cuidar da terra, mas nós temos uma ansiedade muito interessante de que o nosso trabalho não seja vão. Você teve a sensação de estar trabalhando de forma vã? O salmista ele se preocupa que a última preocupação dele nessa oração é que o Senhor confirme o trabalho de suas mãos. Que o trabalho de nossas mãos seja confirmado. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Feliz o homem que tem a confirmação do seu trabalho. A confirmação de que o que ele está fazendo, ele é fruto da vontade do Senhor, não é vão, é algo que ele pode se alegrar no Senhor e confirmar que é uma dádiva que vem de Deus, a benignidade dele, a obra de Deus em nossas vidas e também nos nossos filhos, mesmo que ainda não, eventualmente não ainda temos, mas o Senhor está trabalhando e na eternidade, no plano de Deus, isso já acontece. E também a graça do Senhor em nossas vidas. São 3 dádivas que encontramos nesse texto, que vêm de Deus e nos proporciona uma vida agradável, uma vida boa, em que podemos, então, ter a satisfação que vem das mãos do Altíssimo. Aproveite esses presentes que Deus dá. Deus dá benignidade todos os dias. Ele é bom sempre. Deus está sempre trabalhando em nossas vidas. E a graça dele é abundante, não acaba. Eu não sei se alguém já foi nas cataratas do Iguaçu. Bonita, né, Paulo? É impressionante como é que aquela água não para. A graça de Deus é assim, ela não para. Está sempre abundante e é o que nos sustenta. Medite na bondade de Deus todos os dias, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, olhe para a bondade de Deus. Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E busque trabalhar com dedicação no que o Senhor te chamou para fazer.
faça isso com todo o seu esforço, o seu zelo, não faça de modo relaxado. Se você tem a convicção que foi Deus que te chamou, dê o seu melhor, dê o seu melhor, porque há um processo em andamento, e esse processo é que você e eu estamos sendo moldados. O Senhor está trabalhando. Testemunhe os atos de Deus na sua vida, fale à sua família, não guarde para você não. É claro que se for para o lamento, conversa no seu quarto com Deus. Mas se for para testemunhar vitória, falar que realmente o que o Senhor está fazendo, ou de repente você for conversar com o pastor, você pode abrir o seu coração. Né? Mas peça em oração para que o Senhor te fortaleça com a graça dEle, para que você e eu concluamos a nossa carreira e no final possamos dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa é uma vida próspera, uma vida que agrada ao Senhor. Que Deus nos ajude e nos faça melhores seres humanos parecidos com Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá presentes, dádivas maravilhosas, a Tua benignidade, o Seu trabalho em nós, ó Deus, e a Tua graça tem nos acompanhado ao longo da jornada, Senhor, e pedimos que o Senhor continue sendo o nosso refúgio. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, para que nos convertamos mais a Ti, estejamos mais próximos do Senhor, contemplando, Senhor amado, toda a beleza da Tua santidade. Como é bom Te servir, como é bom nós sermos Teus filhos restaurados em Cristo Jesus. Ó Deus, que as nossas angústias, os nossos sofrimentos, ó Deus, sejam canalizados para a Tua graça, que possamos observar, focar na Tua bondade, Senhor, para que sejamos fortalecidos na caminhada. Ó Deus, que busquemos mais a Cristo Jesus como nosso Senhor, como nosso intercessor junto a Ti, ó Deus, que possamos nos parecer mais com Ele. Ajude-nos em nossas fraquezas. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Vamos convidar a igreja a estar em pé agora, recebamos a bênção apostólica. Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas, Senhor. Permitas que possamos deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que o Senhor está nos guardando, nos sustentando, e que amanhã será um dia abençoado nas Tuas mãos. Leva-nos em paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo, estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos sentar e vamos louvar ao nosso Deus.